paz, amados. Bem-vindos, amém? Novamente aqui conosco, nos acompanhando na série Compreendendo as Escrituras. E o tema da nossa ministração hoje é: você não é a igreja sozinho. Interessante esse tema, não é mesmo? Você não é a igreja sozinho. E vamos iniciar lendo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. A palavra do Senhor diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Então, para início aqui, para a introdução, nós vemos que Jesus é o cabeça da igreja. A palavra diz que Jesus é o cabeça. Deus o colocou como cabeça sobre todas as coisas. E Deus deu Jesus à igreja. E em seguida a palavra diz que a igreja é o seu corpo. Então vejam, queridos, essa palavra corpo se relacionando à igreja. Um corpo tem muitos membros. Você concorda comigo? A igreja é comparada com um corpo. E os membros deste corpo têm muitas funções. Por que eu estou falando isso, irmãos? Que existem pessoas que resistem ao modelo tradicional de igreja. E elas vêm com muitas argumentações. Tem gente que diz, né, na minha opinião, cada um de nós é igreja. E por isso não precisamos de congregar. Não precisamos de nos reunir, de estar num lugar juntos, porque eu sou a igreja de Jesus. Esses são argumentos que as pessoas usam, né? Por dizerem que elas já são a própria igreja e que elas podem cultuar a Deus em casa, sozinhas. E, queridos, na verdade a Bíblia não ensina dessa forma sobre ser igreja. Como igreja nós precisamos sim de um pastor para nos pastorear, um líder. Nós precisamos de cultuar a Deus não é somente em casa, meus amados, mas precisamos de estarmos juntos como igreja. Eu sei que nessa pandemia fomos obrigados, até para nos cuidar, fomos obrigados a ficarmos sem congregar por um tempo. Isso aconteceu em 2020. Mas no final de 2020 houve a liberação e nós podemos sim, queridos, presencialmente estarmos todos juntos como igreja coletiva do Senhor, mantendo os critérios de segurança, ok? Como distanciamento social, por exemplo, álcool gel, máscara e o aferimento de temperatura. Podemos manter tudo isso, mas não devemos deixar de nos reunir, de estarmos juntos. Então há pessoas que usam esses argumentos. Elas falam assim: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em mim. E por isso eu posso ser igreja sozinho em qualquer lugar. Então vejamos, amados, o que a palavra do Senhor nos esclarece a esse respeito. Amém? Vejamos se esses argumentos têm fundamentos de pessoas que não querem saber de congregar, de se reunir num determinado local como igreja coletiva, né? Vamos para a palavra de Deus. O primeiro esclarecimento, queridos, é que a palavra de Deus ela está acima da nossa opinião. Amém? A palavra de Deus está acima do que eu penso e do que eu acho. A Bíblia deve ser obedecida. Por quê, irmãos?
porque ela é a palavra de Deus, e Deus é o nosso Criador. Então devemos seguir a instrução que a palavra de Deus nos traz, tá? E eu quero que você abra na carta aos Hebreus. Vamos para Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25. O que a palavra de Deus nos fala? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, e ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então veja que logo na parte A deste versículo está escrito que nós não podemos deixar de nos congregar, queridos. Porque isso é costume de algumas pessoas que usam de argumentos para justificar o fato de não estarem congregando. Só que a palavra de Deus aqui diz que nós não podemos deixar de congregar. E quando você deixa de congregar, você está em desobediência à palavra de Deus. Talvez você não goste do que está ouvindo agora, mas é a verdade, queridos. A igreja, sempre quando a palavra se refere a ela se refere a um coletivo, a um grupo de pessoas organizadas. Então, você não é igreja sozinho, e nem eu também. É claro que é verdade, meus queridos, que a igreja de Deus, ela não está conectada a um templo, ok? A um templo físico, a um local específico. Nós somos igreja, é bem verdade que nós somos o templo do Espírito Santo. A própria palavra de Deus afirma isso, eu não estou discordando disso. Mas também, queridos, é verdade que em nenhum lugar da Bíblia há menção de igreja que seja uma única pessoa. Você não vai achar isso na palavra. Ou um grupo de pessoas reunidas de qualquer maneira, também não, queridos. Um ajuntamento de qualquer maneira. Sem liderança, por exemplo, sem pastor, sem uma organização. Você não verá também esse tipo de reunião na palavra. A Bíblia se refere à igreja como coletividade, organizada e também com liderança. Vamos ver na palavra? Atos capítulo 9. Vamos para Atos. Atos capítulo 9. Versículo 31. A palavra do Senhor diz: assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. Então vejam, a igreja crescia em número, queridos. Nós vemos aqui um quantitativo. Então a igreja ela é formada por pessoas, amados, pessoas que congregam, que estão juntas, que cultuam a Deus juntas. Aleluia! Glória a Deus! Mais um esclarecimento, amados. A igreja na Bíblia é organizada e tem liderança. Vamos para Atos capítulo 6. Vamos para Atos capítulo 6, versículos 2 ao 6, a palavra diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, observem, comunidade dos discípulos, e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Veja agora também Mateus 18, 17. Mateus
18, versículo 17. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então, em Atos, nós vemos a liderança da igreja. Quem era a liderança da igreja em Atos? Os apóstolos. Amém, amados? E eles estavam designando diáconos para servirem à comunidade, à igreja. Ok? Então nós vemos uma organização, nós vemos uma liderança na igreja, não é uma pessoa só. Vemos liderança, organização, todos juntos. E em Mateus nós vemos o próprio Jesus orientando a igreja coletiva, meus amados, a tratar de problemas entre os irmãos. Então veja que está sempre no plural, né? São pessoas. Então as Escrituras não passam a ideia de uma igreja como uma única pessoa. Eu quero deixar isso bem claro para você. Amém? Mas como uma organização composta por várias pessoas e com uma liderança constituída. Aleluia! Outro esclarecimento, queridos, nós vemos que em vários relatos bíblicos, nós vemos a igreja organizada e composta por mais de uma pessoa. Vamos voltar lá para Atos. Vamos para Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, versículo 26. A palavra do Senhor diz: e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Veja Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então vejam que a igreja ela se reunia numa localidade específica. Tá? Tinha uma liderança para a edificação da comunidade, a comunidade crente de Deus. Havia uma liderança qualificada, inclusive. A palavra diz profetas e mestres, sabe? Então, você percebe que a igreja sempre é coletiva quando mencionada nas Escrituras? Amados, outra coisa, a igreja bíblica é pastoreada. Ela é pastoreada. O apóstolo Paulo, ele fundou muitas igrejas. Ele foi o maior plantador de igrejas mencionado nas Escrituras. E ele constituía, inclusive, lideranças para supervisionar essas igrejas. Lideranças para ensino, para acompanhamento da obra. Veremos isso em Atos capítulo 14. Vamos para Atos 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vejam só. Ele implantava igrejas em diversas localidades e depois ele as supervisionava e instituía liderança. Então, queridos, se cada pessoa fosse igreja, não haveria necessidade do cuidado de Paulo em eleger líderes capacitados para cuidar deste grupo de pessoas, tá? Se você diz que você é igreja e não precisa de participar de modo coletivo de uma igreja, a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Então, você não está correto no seu pensamento. E devemos seguir como a palavra de Deus nos instrui. Ok? A igreja também, ela é composta por líderes e liderados. Sempre será assim, líderes e liderados.
E a sua menção está sempre no plural, amém? Porque ela é coletiva. Hebreus 13, 17. Vamos agora lá para a carta aos Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, nenhum indivíduo sozinho é igreja, queridos. Aqui diz, obedeça aos seus líderes. E vejam que o verbo obedecer, vocês podem ver que aqui está escrito obedeçam e não obedeça. Então, esse verbo aqui está se referindo a várias pessoas, a outras pessoas lideradas, e devem obedecer à sua liderança, devem serem submissos, porque os pastores, os líderes são aqueles que cuidam do rebanho e devem fazer isso com prazer. Amém? Então, a igreja, queridos, é uma reunião dos seguidores de Jesus, ok? É uma reunião. E esses irmãos, esses crentes no Senhor, se reúnem em uma localidade, tá? Não necessariamente em templos. Eu conheço igrejas que se reúnem nos lares, por exemplo, e não deixa de ser igreja. Mas há mais de uma pessoa, queridos. Entendem? Há mais de uma pessoa. E tem seus líderes, meus amados. Na China, por exemplo, a igreja lá, por ser um país comunista, ela é uma igreja chamada de doméstica. As pessoas se reúnem nas suas casas, até escondidas, por causa do regime duro lá na China, em relação ao cristianismo, ao povo que professa a fé em Jesus. E a igreja funciona de maneira maravilhosa, se reunindo nos lares. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, por vivermos num país laico, podemos sim nos reunir, não só nas casas, mas também em templos, queridos, para cultuarmos ao nosso Deus. Glória a Deus. E qual é a finalidade da igreja coletiva, queridos? Ensinos, evangelização, é o serviço social, amém? É o encorajamento também, e também a nossa adoração ao nosso Pai, ao nosso Deus, amém? É claro que as pessoas também, uma observação aqui, as pessoas que morreram em Cristo, elas fazem parte da igreja, ok? Claro que fazem parte. É chamada de igreja invisível, a igreja mística. Então, encerrando aqui essa palavra, queridos, esse argumento que as pessoas têm, né, de que eu sou igreja sozinho, não preciso de congregar, de estar num templo ou até numa casa junto com outras pessoas, esse argumento que tem sido muito divulgado atualmente. Quantos desigrejados usam esses argumentos, não é verdade? Para justificarem o fato de não congregarem. A igreja dá muito trabalho, e lá acontece muita coisa. Não existe igreja perfeita, queridos, mas isso não é desculpa para você não congregar. Não é desculpa. E Deus vai cobrar isso aí de cada um de nós. Amém? Quando Jesus voltar, ele vai buscar a sua igreja coletiva, viu? E não um membro isolado da igreja. Até porque é no contexto de igreja que nós participamos da ceia, sabe? É no contexto de igreja que nós trabalhamos também, servimos na obra do Senhor. Você sozinho não irá a lugar nenhum, ok? E não existe respaldo bíblico para uma pessoa ser igreja sozinha e não congregar, e não ter compromisso com a sua igreja local. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que esse estudo tenha sido de muito esclarecimento para todos nós. Deus abençoe a todos.